Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 1, verso 35. Quero muito que você preste atenção nesta palavra. Marcos capítulo 1, verso 35. Quem achou, diga amém. Diz assim: E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Eu quero que os senhores me deem atenção, como os meus obreiros me deram, quando eu estava pregando essa palavra, e que os obreiros cresçam mais ainda, por ouvir duas vezes. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo se levantou cedo de manhã, muito cedo. A Bíblia Sagrada nos relata que Deus não tem prazer nos preguiçosos. Deus não tem prazer nos preguiçosos. Deus não tem prazer nos acomodados. Existem pessoas que levantam muito tarde, desperta muito tarde. Tem gente que levanta tarde para tomar decisões. Tem gente que desperta muito tarde. Agora mesmo eu falava com a minha esposa que tem gente que só procura Jesus quando está doente. E isso é uma desfeita muito grande para Deus. Então, existem pessoas que só vão se levantar cedo. E quando tem gente que vai se levantar cedo um dia, mas para ela vai ser tarde. A hora já foi embora, a bênção foi embora. Quando ela se despertar, ela vai dizer: cadê a minha bênção? A bênção foi embora. Você não pode fazer ao contrário de Jesus Cristo. Você tem que acordar muito cedo, e não é cedo, é muito cedo, bem cedo. Eu lembro que uma vez lá no Rio de Janeiro, eu estava desempregado e os meus pais haviam falado, mas a minha mãe, meu pai já havia falecido. Falou: se você quer alguma coisa, acorde cedo e vá atrás. Vá comprar o jornal. Comprando você o jornal, você vai marcar qual das empresas que você quer ir, e você com o jornal na mão, que assim muitos carioca faz. O pessoal tem mania de falar que o carioca é vagabundo, né? Que não gosta de trabalhar. É considerado no Brasil o cidadão que mais trabalha nesse país. Ah, mas aquele povo que vai na praia, isso é dor de cotovelo, porque nós temos praia. Então muita gente não tem. E vai na praia quem pode, vai na praia quem tem dinheiro. Pode ir até lá e etc. E tem gente que mora na praia. Isso é conversa fiada. Então muitos trabalham e acordam cedo. Quando ele sai para trabalhar, para arrumar um emprego, ele vai na empresa cedo. Se para ele não deu certo naquela empresa, ou deu o currículo lá, ele já corre para outra. Já tem tempo para ir para outra. Já pôs o currículo naquela, foi o primeiro, já tem mais tempo para ir para outra. E assim por diante. Esse quer alguma coisa, ele acorda cedo. O que acorda cedo demonstra que quer alguma coisa. Mas o acordar cedo, você se despertar, porque tem gente que está dormindo. O diabo está passando a perna nela, e ela está dormindo. É daquela pessoa que acorda tarde e diz: eu tenho tanta coisa para fazer. Bem, no momento da manhã você já não vai fazer mais. Você já perdeu 4 horas. Se você ia no mercado, ia lavar, ia passar, ia visitar, ia fazer não sei o que, já não vai dar mais. No mundo espiritual, você quer fazer alguma coisa, você acorda tarde, você se desperta, bem depois você vai sofrer.
E tem muita gente se despertando muito depois que vem o sofrimento, depois que quebra a cara, depois que perde, depois que se lasca todo. Aí ela diz: eu agora vou passar a acordar cedo. Já perdeu, meu irmão. Você já perdeu. A palavra de Deus diz: Jesus, ele levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro. Eu quero alguma coisa que eu me desperte. Eu sempre preguei que ninguém tem que deixar, irmãos, o mal chegar. Ninguém tem que deixar o problema vir. Você tem que estar precavido. Você sabe que o problema vem, então deixa eu bem cedo aqui, mais cedo que eu puder, me consagrar. O mais cedo que eu puder, colocar a minha família nos braços de Deus, colocar na verdade na palavra. Eu conversando com o pastor ontem, nós falamos um assunto muito delicado, mas muito delicado mesmo, muito sério. Mas a pessoa tem que ter ouvido, e às vezes nem todos têm. Eu dizia o seguinte: pastor, tem muita gente boba neste mundo, que conforme Jesus está dizendo, você tem que despertar cedo, porque o diabo ele vem para te passar a perna. Jesus diz que aquele que constrói a sua casa depressa, e constrói sobre areia, e que para ela o que importa é que a casa está construída, ela esquece do restante do que a palavra de Deus diz. Para ela o que importa é ter uma casa. O que importa para ela é ter a casa, mas não ter a casa segundo Deus. Você vai entender a minha colocação. Ela começa a levantar a sua casa, começa a fazer as coisas, mas não se despertando para a verdade. Quanto mais cedo você se despertar, mais cedo você se levantar, mais tempo você terá para fazer o que tem que ser feito. Mais tempo para cavar, mais tempo para você colocar os alicerces. E a pessoa constrói a casa, mas ela esquece que a casa mal construída e sobre areia, quando vier a chuva, quando vier o córrego, quando vier o vento, a queda, diz a palavra, será grande. Não sei se vocês assistiram o programa do missionário esses dias, e ele estava dizendo que o demônio faz de tudo para tentar roubar as nossas bênçãos. Inclusive foi na programação de ontem, ao vivo, não sei se alguém assistiu. Ele até comentou: tem gente que vive me chamando de tiozinho. Alguém assistiu isso, ele falar? Assistiram? Tem gente na televisão que me chama de tiozinho. Ele disse: bem, Deus, quando chamou o Moisés, chamou com 80 anos, ou Abraão, perdão, para fazer a obra. Ele está com 63. Já foi uma no fígado, né? Para quem sabe, para um bom entendedor. Se eu sou tiozinho, mas Deus, quando começou a fazer a obra através daquele servo, foi com 80 anos. Eu estou com 63. E eu disse para esse pastor: coitado daqueles que às vezes vão atrás, correndo, tentando construir uma casa, porque todo mundo está construindo uma casa que parece ser boa, uma casa parece ser de Deus, mas não está alicerçada. Quando vier o problema, vão dizer o quê? Como vão brigar? Como vão se defender? O que falar para o mal? O que falar para o diabo? Sujeitai-vos, pois, a Deus.
se submeter a Ele, a sua palavra. Ninguém resiste o diabo sem antes ter que se submeter à palavra de Deus. Vamos aprender isso aqui. Ninguém consegue resistir uma doença, uma dor, um problema, seja o mal que for, sem antes você conhecer isto. Ninguém. O diabo, ele é tentador, roubador, vai fazer de tudo para roubar. A pessoa vai fazer o quê? Eu não estou aqui para criticar a igreja, longe de mim, seria infantil isso. Mas tem muito pregador que ele é mau. Ele não quer que a igreja cresça, que aquela pessoa cresça. Porque se ela crescer, ela não fica mais dependente dele. Ao contrário, queremos que todos vocês sejam grandes no entendimento na palavra. Porque a qualquer hora, se o mal vier, você é uma pessoa que já levanta cedo, se precaver. Você é uma pessoa de entendimento. Você é daqueles que diz: bem, se eu vou enfrentar alguma coisa amanhã, então que eu me levante bem cedo para estar preparado. Não espere o problema vir, mas que eu já esteja com a minha arma, com o meu escudo, para poder atacar e me defender. Mas muitos não querem saber disso. Jesus Cristo, na sua palavra, diz que bem cedo, muito cedo, ainda escuro, se levantou, saiu e foi para o lugar deserto. Eu dizia para os obreiros: para onde é que você tem ido? Você deveria estar num lugar, irmãos, aonde você não será contaminado. Estar num lugar aonde não está aquela pessoa, aonde não está aquele cidadão, aquela cidadã, porque eles são contaminadores. Mas tem gente que, misericórdia, parece que só gosta de seguir o errado, só gosta de seguir o pecado, só gosta de seguir o pecador. Aonde ele vai, você vai atrás. Jesus disse: se eu quero alguma coisa, eu vou para o deserto. Eu vou me ausentar daqueles que nada tem para me dar. Como tem gente, irmãos, que parece que gosta de se misturar com os errados, gosta de ficar no telefone com os errados, gosta de ficar fazendo acordo e etc., com aqueles que estão fora do plano de Deus. A árvore se conhece pelo seu fruto, irmão. É fácil você saber se a pessoa é de Deus. Veja se ela está aqui. Pastor, minha vida não cresce. Mas por que não cresce? E saiu e foi para um lugar deserto. Mas o que ele foi fazer lá? E ali orava. Você vai ter comunhão com Deus, com aquilo que não provém de Deus, irmão. Você terá uma melhora, estará preparado, precavido para o que der e vier, se você é a pessoa que se une, se ajunta, se emprega naquilo que não é de Deus. Muito cedo, tem que despertar agora, enquanto é tempo, enquanto dá. Depois que vem o problema, irmãos, é terrível. Um amigo meu, a pessoa que vai me assistir em casa, nós estamos no dia 15 de janeiro. Um amigo meu faleceu anteontem, lá no Rio de Janeiro. Fomos criados juntos, 44 anos de idade, segundo a família estava com dengue, mas ele estava com um problema no coração, 44 anos de idade, cidadão forte, estava no hospital, disse que o médico deu uma semana de vida, e não deu nem uma semana, veio a falecer. Alguém diz: e aí?
E aí o que fazer? Agora não faz mais nada, irmão, agora já era. A doença pegou, o problema veio, o que fazer? Você deveria ter feito antes. Todo mundo só quer fazer na hora que o problema veio, que o problema está. Quando a coisa está ruim, está fedendo, está suja, aí ela quer fazer. Desperta a igreja. Eu sei que eu estou falando com muita gente aqui. É só depois que acontece, aí que começa a oração, aí jejum, aí quer ler Bíblia, quer vir para a igreja, quer assistir 3 cultos, quer vir 4, 5, 10 vezes na semana, para Deus poder te abençoar. Ninguém engana Deus. Por que você não fez isso antes? Por que não preparou a sua casa? Sabendo que o córrego, sabendo que a chuva, sabendo que tudo vem contra nós, por que você não preparou a sua casa? Por que tem que prepará-la agora? Tem um lugar nos Estados Unidos onde só tem furacão, tufão, vendaval. Aí vão lá e constroem as casas de madeira. Quando anuncia que está vindo um furacão, eles começam a colocar madeirinha na janela. Arranca tudo. Por que não constrói um negócio bem feito? Ou melhor, por que não constrói em outro lugar? Por que tema? Por que só querem dar jeito na hora que o furacão está vindo? É igreja. Por que a pessoa só quer fazer na hora que o problema está aí? E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. 36, e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando lhe disseram: todos te buscam. Eu disse para os meus obreiros, houve pessoas ali que começaram a seguir a Jesus Cristo, começaram a acompanhar o Senhor, mas na verdade quem é que eles estavam acompanhando? Aqui no versículo 35, eles acompanhavam quem? Alguém que levantava de madrugada, alguém que ia para o deserto, alguém que se precavia, alguém que buscava, orava ao Senhor. E a quem você está buscando? A quem você está seguindo? Vamos ler novamente, 35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Mas por que esses homens seguiram? A quem eles seguiram? Seguiram pessoa, a quem o Senhor que acordava cedo, que orava, que estava diante de Deus. E eles disseram, achando-lhe, disseram: todos te buscam. Mas vai buscar quem? Vai buscar quem? Aqui eles buscaram o Senhor. Sim, quem é esse Senhor? Jesus Cristo, o que levanta de madrugada, o que busca a Deus, o que se envolve com o Senhor, o que está no deserto. Você diz: eu faço tudo ao contrário. Quando eu acordo cedo, eu acordo para buscar o pecador, eu acordo para buscar o pecado, eu acordo para andar com o fracassado, eu acordo para estar com aquele que é endemoniado. Eles buscaram, seguiram aquele que cedo acordava. Com quem você está andando, irmão? Essa foi a pergunta que eu fiz para eles. Com quem você está andando? Está seguindo a quem? Está buscando quem? Aí entra aquilo que eu já falei várias vezes. Minha mãe sempre dizia, são coisas que a gente não esquece: quem procura sarna, procura para se coçar. Você está buscando chifre na cabeça de burro, e nós sabemos que burro não tem chifre, mas quem busca, acha. E eu fiquei pensando, como é que busca chifre na cabeça de burro? Quem é o burro? Um dia eu fiquei estudando quem era o burro. Onde é que a gente achava esse burro? É fácil, quando você vai, você volta com chifre. Quem é o burro?
Porque para ir naquilo que a mãe e o pai falou para não ir, você vai, quem é o burro? Você vai, quebra a cara, volta com o chifre, você diz, não achei o burro, olha no espelho. Eu falei, rapaz, não é que é verdade? Volta quebrado, volta endividado, volta sofrido, volta doído, volta doente, volta cheio de problemas, e você diz, eu não achei o burro. Ora, o que seus pais disseram? Você está procurando chifre na cabeça de burro. Não tem, mas se você buscar, você vai achar, e vai achar em você. Eu entendi. Essas coisas acabaram nos ajudando, pelo menos a mim. A quem você busca? E ele lhe disse, 38, e ele lhe disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Nenhum de nós, irmãos, fomos chamados por Deus para vivermos outra coisa senão a sua vontade. Jesus disse, eu vim para pregar o Evangelho, dar as boas notícias, boas novas, curar os enfermos, expulsar os demônios, purificar os leprosos. Então não vamos perder tempo. E quantos de nós aqui fomos chamados por Ele para fazermos uma obra, vivermos uma obra, e nós não estamos cumprindo, não estamos fazendo? Estamos até perdendo tempo. Quantos de vocês aqui? Eu disse para os meus obreiros, se a liderança da igreja falasse, irmão, Deus não quer você mais na obra, eu não sei se eu passaria o dia inteiro, a semana toda, o ano todo, a vida inteira chorando, porque Deus me chamou para fazer a sua obra. Ele diria, Deus não lhe quer porque você é muito preguiçoso, Deus não quer porque você é pecador. Eu passaria a minha vida inteira chorando. Falei, Jesus, o que é isso? Ele disse, eu vim para isso. Todos nós aqui, irmãos, o Senhor nos chamou para algo, mas não executamos. Se desperta bem cedo que você vai começar a cumprir aquilo que o Senhor mandou. Uma parte que eu muito quero, eu vou lhe explicar em pouco tempo aqui, eu tenho poucos minutos aqui. 39, e pregava na sinagoga deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios, e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. E tendo ele dito isto, toda a lepra desapareceu e ficou limpo. Você lê isso aqui, às vezes você não para estudar e ver, entender uma grande coisa, um grande recado de Deus para você. A lepra é uma doença, uma das doenças mais antigas do mundo. E existem alguns tipos de lepra. Lepra que chega a causar deformidade. E esse cidadão aqui tinha esse tipo de lepra, que causava deformação e fazia até cair pedaço. Ele não podia viver na sociedade, tinha que viver fora da cidade, à mercê dos outros. Alguém joga lá uma comidinha, põe ali na cambuca, alguém põe lá no cantinho, e ele vai lá e come, ele lá e bebe, e vive igual um animal. Vive em grutas, em cavernas, vive sozinho e vive ao léu. Este homem fez uma coisa que todos nós devemos fazer: não jogar fora a oportunidade quando nos é oferecida. Esse homem está fora da cidade, esse homem sofre com a lepra, desprezo, menosprezo, vive mal, ainda lhe resta uma esperança, um pouquinho de vida. A ele
é dado uma oportunidade para ser curado. Jesus Cristo está na cidade. Jesus está se aproximando de onde ele está. Esse homem se coloca diante de Jesus. Não devemos esquecer que a lepra dele aqui é contagiosa. Se ele pegar, roçar em alguém que não era tratado como hoje existe um tratamento forte. Segundo o que eu estava pesquisando, a lepra, quando ela é vista no início, a pessoa se tratando vai até ter a boa solução. E de 2 a 5 anos para ser constatada. E sendo constatada no início, a pessoa trata, tem a sua ajuda. Mas aqui não tinha o recurso que tem hoje. Então ninguém quer esse homem, ninguém põe a mão nele. Esse homem pode passar esse mal. Então põe ele para fora da cidade. Então, se ele estiver diante do povo, todos pegarão uma pedra e vão apedrejar o leproso. Ele vai morrer. Mas vamos estudar. Esse homem, na verdade, já está morto. Fora da cidade. Não tem a convivência com os outros. Não come, não bebe como os outros. Não vive como os outros. Olhando bem, está morto, já era. Mas lhe resta uma esperança. E ele diz: o que eu tenho, eu vou depositar, eu vou investir em mim mesmo. Às vezes, se você tem um pouquinho, o bom que esse culto está sendo filmado, gravado, e muita gente vai estar me assistindo. Muitos que às vezes dizem: pastor, eu estou na última. Você tem um pouquinho ainda de vida, de esperança, que você pode investir em você mesmo. Foi o que esse homem fez. O pouco que ele teve, ele disse: é minha vez, a oportunidade veio para mim. Eu ouvi falar que esse homem cura, liberta, purifica, abençoa. Eu sou leproso, estou nessa situação, fora da cidade. Esse homem está vindo ao meu encontro, de onde eu estou. Eu não vou jogar fora a minha oportunidade. Vou pegar todas as minhas fichas, vou pegar tudo que eu tenho e vou lançar nesse homem. E ele fez, mas com risco. Todo grande investimento tem um risco. Mas quando você investe com segurança, com certeza, você tem a boa resposta. Aqui na igreja tem pessoas assim, que você disse: é verdade, pastor, um dia eu não tinha quase nada, o pouquinho que eu tinha, eu fui lá e investi. Mas com uma segurança, uma certeza, eu tive boa resposta. Quem tem ouvido, que ouça e vá longe aí no entendimento. Quem tem ouvido. Às vezes o que falta em você é pegar o que você tem, quem sabe não é muito, mas investir em Cristo. Só está falando de oferta para a gente investir. Cresça, meu irmão, está muito acima disso. Muitos não têm as coisas de Deus porque não investem nas coisas de Deus. O pouco que tem em Cristo não investe em Cristo. A vida que tem não investe. Nós estamos falando, eu estou falando com pessoas que me assistem aqui e em casa, pessoas que já estão com seus 80 e tantos anos, 90 e tanto, uma hora dessa parte. Ela tem que pegar o pouco de vida que ela tem e investir na salvação, no conhecimento de Cristo. O doente, ele está mal, muito mal, ele tem que pegar o que ele tem, o que lhe resta investir no Senhor. Mas contudo, esse homem, na hora que ele se colocou diante de Jesus, vamos aqui lembrar, irmãos, que o versículo 36 e 37 diz: e seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. Não havia ali somente os que andavam com ele, mas a multidão que ele curava. Aquela multidão, vendo aquele leproso: esse homem vai encostar em nós, esse homem vai transmitir essa doença. Cada um pega uma pedra. Ele sabia disso, que ele poderia morrer ali. Se ele insistisse em ficar ali perto,
ele poderia morrer, mas só que ele investiu com toda certeza. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Vou ficar nessa vida de cachorro, de cão. É melhor pegar o pouco que eu tenho e investir na minha cura, investir na minha vida. E foi lá e investiu. Colocou-se diante de Cristo para ter o milagre, para receber a bênção. E olha, um bom investimento, porque ninguém colocava a mão, e Jesus Cristo foi lá e pôs. É o que o Senhor está esperando de você, um bom investimento. E a obra de Deus, a vida com Deus, é uma boa terra para você investir. Você diz: eu não tenho conhecimento, não tenho entendimento, eu frequento a igreja, não tenho quase nada de Deus. Mas por quê? Eu não tenho, porque não está investindo, irmão. Se você investir a sua vida nas coisas de Deus, você vai crescer. Me lembro bem no dia que eu ganhei a minha Bíblia, a primeira. Eu fui lá e ganhei a Bíblia Sagrada, e eu pus no meu coração: eu vou meditar na palavra dia e noite, noite e dia. Eu vou estudar a palavra de Deus, vou ler toda a Bíblia, eu vou crescer. Eu pus no meu coração que cresceria de uma tal maneira, isso eu pus no meu coração. Deus está comigo aqui, sabe o que eu estou falando. Eu disse: eu vou crescer de uma tal maneira que, se a minha família precisar de mim, eu terei aquilo que eles precisarem. Eu vou crescer de uma tal maneira que eu quero crescer tanto que, se os meus irmãos necessitarem de alguma coisa de Deus, alguma bênção, eu vou ter para dar, que sirva de ajuda para você. Você tem que investir. Quem sabe a sua família está aí precisada e você não está tendo nada para dar para eles. A falta de investimento. O homem, bem, se eu me lançar até Jesus Cristo com essa multidão, eu sei que eles podem pegar uma pedra e me matarem ali. Paulada, pedrada, cuspir em mim, me escorraçar dali. Mas eu vou arriscar. E todo grande, nem todo, né? Muitos dos grandes nesta vida são grandes porque do pouco que tiveram, investiram. Tem muita gente rica que é rica hoje porque o que tinha na mão, que não era muito, investiram. E hoje são grandes. Agora, não pode investir com medo, porque esse homem pegou ali aquele momento, aquela oportunidade, lançou-se à frente de Jesus e clamou ali a bênção, e todos: olha o leproso. E Jesus disse: calma. Foi lá e deu a bênção, mas ele quase que morre ali. Basta você estudar a Bíblia Sagrada e saber que eles eram colocados para fora da cidade, pelo menos para quem tinha esse tipo de lepra. Mas ele investiu e recebeu a bênção. Invista, meu irmão, numa vida abençoada, uma vida santa, uma vida com Deus. Você vai entrar e sair dentro da sua casa, alguém vai dizer: meu pai é um homem de Deus, minha mulher é uma mulher de Deus, meu filho é um filho de Deus, minha avó é de Deus, meu avô é de Deus. Tem alguém doente, vai dizer: chama o vô, chama o pai, chama a mãe. Na empresa, chama o fulano de tal, que ele é crente, porque ele é de Deus, ele é diferente, ele é assim. Invista, meu irmão, uma vida diferente com Deus. Amém? Diga aleluias, aplauda o Senhor, que Ele merece.